Então, pessoal, vou passar a palavra para o professor Dr. Leonardo Cavalcante. Ele foi professor associado da Universidade. Aliás, ele é professor, né, associado da Universidade de Brasília, do Departamento de Estudos Latinos-Americanos, bolsista de produtividade CNPq-PQ2, também coordenador científico do Observatório das Migrações Internacionais, OBMIGRA. Já lecionou na Universidade Autônoma de Barcelona e realizou estudos de pós-doutorado na Columbia University e na University of Oxford. Ele é especialista, né, nas migrações internacionais e coordenou diferentes projetos de pesquisa sobre campos sociais transnacionais dos migrantes latino-americanos. Já tem mais de 45 artigos publicados e mais de 50 participações em livros, e na atualidade tem desenvolvido estudos comparados sobre migrações latino-americanas, com ênfase na perspectiva transnacional das migrações, mercado de trabalho, sociologia das migrações, cidades e cosmopolitismo e globalização e multiculturalidade. Então, seja bem-vindo, professor. Muito obrigado, Sofia e Breno, né? Nossa, eu estou muito impressionado, viu, Sofia, com a qualidade dos alunos aqui do curso, né? Então, eu acho que eu queria mais aprender do que trazer alguma coisa, porque realmente é muita gente com muita experiência, né, com atuação, que está trabalhando. Realmente eu estou com a convicção que eu vou aprender hoje mais do que compartilhar alguma coisa, né? Mas vamos tentar, eu compartilho e a gente vai estabelecendo um diálogo, né? Como a Sofia falou, né, eu venho trabalhando com esse sistema de imigração há bastante tempo, né? Eu defendi meu doutorado em 2004, foi um doutorado que foi realizado entre a Universidade de São Paulo e a Universidade de Salamanca, e aí eu fui fazer um pós-doc, fiquei trabalhando na Universidade Autônoma de Barcelona, fiz concurso lá e fiquei trabalhando lá até final de 2012, quando eu retornei ao Brasil e fiz concurso aqui na Universidade de Brasília. E eu coordeno atualmente o Observatório das Migrações Internacionais, onde a gente produz dados de forma regular, né, sobre as migrações e o refúgio no país. Como a Sofia falou, lançamos na última terça-feira o Refúgio em Números e também os dados sobre a imigração de 2021. Eu queria agradecer o convite, né, da Sofia e o Grupo Migra, e dizer que eu fiquei muito feliz com esse convite, e a Sofia tinha me falado da característica dos alunos, mas eu fiquei mais impressionado ainda hoje com o perfil de vocês, né? Espero que a gente estabeleça esse diálogo crítico aqui, né, que a gente faça uma tarde dialógica, né? Como vai ser, a gente está em online, né, se fosse no presencial seria outra pegada, eu acho que eu vou tentar ser o mais sintético possível para dar tempo ao debate, né? Então, a Sofia tinha me proposto discutir um pouco quais são os desafios para pensar políticas migratórias, né? Ou seja, que tipos de desafios existem, né, para pensar. E eu propus, né, da gente tentar fazer um resgate sócio-histórico das migrações e saber diferenciar como as políticas migratórias foram sendo feitas a cada momento e como elas foram muito afetadas pelos sinais dos tempos, né, o que estava acontecendo naquele momento. Vocês, não sei se vocês estão, quando leem um texto, muitas vezes, é muito comum isso nas dissertações de mestrado, teses, até livros. A primeira página diz assim: as migrações existem desde que o homem é homem, as migrações fazem parte da história da humanidade. Isso é fato, né? Ou seja, desde o Homo sapiens até os dias de hoje, é feita por migrações. Mas a gente não pode naturalizar esse fenômeno. Não é natural. A gente não tem algo que diga que a gente tem que migrar do ponto de vista genético. As pessoas podem não querer migrar também, né? Ou seja, então a gente não pode naturalizar esse fato. Cada época da migração ela é demarcada socio-historicamente. Então, por isso que eu vou pedir um pouco a paciência de vocês, só para mostrar uma perspectiva socio-histórica, e logo entraria nos desafios atuais de a gente construir políticas públicas para refugiados. Eu vou compartilhar a minha tela para ficar mais fácil a visualização, e assim... Tá compartilhando, Fagner? Agora tá. Tá. Tá.
Então, como eu falei, aqui na Universidade de Brasília, a gente tem um Observatório das Migrações Internacionais, né, onde a gente produz sistematicamente dados e pesquisas também. Eu deixo aí o contato, se alguém depois tiver interesse em precisar de algum dado, alguma informação, só é nos provocar. Eu quero saber aqui em Recife, aqui em Maceió, quantos imigrantes estão trabalhando nesse setor, quantos estão registrados. Então, a gente tem toda a informação publicada, mas se alguém quiser algum dado específico, só é demandar e a gente gera. Deixa eu passar aqui. Está passando o slide, Sofia? Tá, Léo. Tá sim. Tá aparecendo o mapa aí agora, né? Sim. Bom, gente, então como eu tinha pensado em fazer um pouco essa perspectiva sócio-histórica das migrações. Se a gente pegar as grandes teorias imigratórias, né, todas elas foram, digamos, marcadas por questões sócio-históricas de uma época. Como eu falei, não é algo natural. O homem desde que as pessoas sempre falam a história da humanidade, das migrações. Sim, é fato, mas a gente tem que marcar elas sócio-historicamente. Se a gente pegar as teorias imigratórias, né, e a ocupação do continente, desde que a origem do Homo sapiens, a gente ocupou todo o globo a partir de migrações, né? Então, a gente tem aí as teorias do Estreito de Bering, né? Aquela ponte terrestre que ficava no norte da Europa com o Norte América, e aí teve a passagem das pessoas da América do Sul. Tem também a teoria malaio-polinésia, né, onde as pessoas talvez chegaram aqui na América do Sul através de pequenas embarcações, náufragos, né? Ou seja, tem várias teorias, mas que todas elas se resumem a movimentos migratórios, né? Ou busca de alimentação, ou fugindo de algo, ou seja, é marcada por cada questão, e cada época vai produzir um tipo de migração, né? E hoje a gente já tem, com as descobertas genéticas, é possível a gente avançar, né, nos estudos com genomas e ver realmente a origem da maioria daquela população, como é o caso do continente americano, né? Teve um estudo publicado na Science que comparava 110 pessoas da América, Sibéria e Oceania com genomas de 3 esqueletos ancestrais, e tenta provar aí essa teoria do Estreito de Bering, né, onde se deu ocupação. Mas o que eu não quero discutir essas teorias, o que eu quero mostrar é que todas elas estão marcadas por aspecto sócio-histórico. Aqui na nossa região, por exemplo, na América Latina, era intensivo as migrações, né? Se a gente pegar o Império Incaico, né, que ia do norte da Argentina até o sul da Colômbia, ele era marcado por migrações, tinha o chamado Caminhos do Inca, como está aparecendo aí no mapa, né? Tinha muitas trocas comerciais, né? Porque eram civilizações muito sofisticadas do ponto de vista da técnica, né? Eles tinham barcos para 2 toneladas, que eles navegavam e faziam, digamos, essas transições entre os territórios. Era com a mesma intensidade de hoje? Era com a mesma intensidade do que foi depois do processo colonizador? Não, era a menor intensidade, mas o que eu quero mostrar é que ela estava presente aí nessas civilizações, que eram civilizações extremamente sofisticadas do ponto de vista das artes, da matemática, do ponto de vista da arquitetura, e tinha, digamos, essas conexões, né, entre os impérios e dentro do Império Azteca com o Império Incaico, dentro do Império Incaico. Então, a gente tinha, como eu falei, barcos que faziam, digamos, essas transições, né, de mercadorias também, que marcam também as migrações. Não são só pessoas, mas são, digamos, também objetos, né, que são definidores também para explicar a nossa sociedade. Mas eu acho que é importante a gente demarcar socio-historicamente as migrações, digamos, na modernidade, né? Ou seja, claro, essas migrações, essas teorias lá da origem das primeiras teorias imigratórias, elas acontecem em um momento onde a organização social era completamente diferente, o modelo civilizatório era outro, né? Então, a partir da modernidade, a gente pode marcar, digamos,
as migrações modernas, no período até antes da modernidade, aquele período mercantil, e depois do período que é o período da modernidade, e aí a gente pode conceituar o período mercantil, industrial, essa migração que foi limitada entre guerras, né, e a migração atual, que é conhecida no período pós-industrial. O Márcio ele delimita. Então, a nossa migração de hoje ela é muito em decorrência, né, a própria formação do Estado brasileiro, desse tipo de migração, das migrações, digamos, marcadas na modernidade, né, que ela vai começar, basicamente, e a partir da compressão do espaço e tempo, aí o período colonizador foi fundamental, né? Ele comprimiu o espaço e o tempo, e a partir daí foi onde se, digamos, começa a se conectar o globo como um todo, né? De modo a América Latina e a nossa região, ela foi decisória, né, para esse momento de fluxo de pessoas e de objetos a partir do globo, né? E a partir das máquinas, e aí digo o período moderno, né? Primeiro os barcos, logo intra-regional, no caso europeu, o trem, e logo outros tipos de transportes que fizeram com que comprimisse, como o David Harvey chama, o espaço e o tempo, né? A partir desses dois vetores, velocidade e simultaneidade. Então, começou a se, digamos, ter uma compressão desse espaço e tempo, e foi fundamental. A América Latina, por exemplo, e a partir das migrações, elas foram, digamos, a América Latina pode ser considerado um marco zero desse processo de globalização que explica um pouco as migrações na atualidade. Como diz o próprio Wolff, todos os continentes progressivamente foram interrelacionados, né, que provocaram, a partir das migrações, uma série de mudanças econômicas, demográficas, biológicas, culturais e também políticas, né? Por exemplo, né, algo que é da nossa culinária diária, né, a batata. A batata ela foi fundamental para a Revolução Industrial. Se alguém conhece, ou tiver a oportunidade de conhecer o norte da Inglaterra, onde começa a Revolução Industrial, ali em Liverpool, Manchester, você vai ver que as tabernas, né, as casas mais antigas têm uma porta muito baixa que não condiz com a estatura média da população. Então, era que as pessoas eram realmente, fisicamente, um pouco mais baixas. A batata foi fundamental no período da Revolução. Por quê? Porque ela concentra muita caloria. Então, com essa migração, que foi um período da colonização que o Massey chama, teve também esse intercâmbio de objetos. E foi fundamental, porque ela é muito calórica e permite o trabalho na fábrica, né? Da mesma forma, a gente pode pensar o café, que não é da América Latina, é originário da África, mas ele foi largamente impulsionado na América Latina, e ele mudou completamente os hábitos sociais da população europeia, que até o século XVII as pessoas tomavam café da manhã com vinho ou com bebida alcoolizada, porque depende da forma como você armazenava a água, aquilo ali poderia ser algo promotor de doenças, né? Algumas doenças que ficavam com água armazenada e mal cuidada. E a bebida, por ser fermentada, não tinha esse risco, né? Isso é muito comum na literatura religiosa, no Mosteiro de São Bento, na regra de São Bento, fala lá que os monges têm que tomar 1/4 de álcool, etc, etc. Ou seja, mas como é que a pessoa bebendo vai ter o disciplinamento necessário para trabalhar na fábrica? Não poderia. Então, o café ele resolve isso, é fonte calórica, dá energia, ou seja, para disciplinar o trabalhador. O chocolate também, que é fonte calórica também, que surge aqui da América Central, né? O açúcar que é amplamente produzido aqui na América, o milho, né? E também outras questões, como surge a partir desse processo algumas questões, como a ideia de raça, que não existia antes, como raça associada a um critério de categorização sociocultural, a cor da pele, né? A gente sabe que também vai ser produzido a partir das migrações. O que é que eu estou dizendo com tudo isso? Que as migrações a gente precisa entender para pensar políticas, né, de forma mais complexa, porque ela não é só a migração daquela pessoa que está chegando. Então, ela também leva objetos, também leva ideias e leva mudanças, né, demográficas, culturais, políticas, algumas que vão ser utilizadas de forma
extremamente discriminadora, como a questão da raça, né? Ou seja, a questão de associar a raça, a questão da pele com a América Latina, né? Antes disso, não existia escravos brancos, por exemplo, né? No Império Romano, os escravos eram brancos. Então, a partir da América Latina, que se começa um pouco, se constitui essa categoria sociocultural, né? Categorizar as pessoas a partir de ter mais ou menos melanina. Mas vamos já se aproximando ao contexto atual, né? Então, aqui o nosso país ele é marcado amplamente pela imigração, e aí já começam as primeiras políticas imigratórias, né, no Brasil, século XIX e, sobretudo, século XX, é que começam, digamos, as primeiras políticas imigratórias, e vejam que coincide que é um período de imigração norte-norte ou norte-sul. Então, não era um período ainda onde as pessoas do sul global emigravam para o norte global. Isso é muito interessante para a gente entender o contexto atual também, né? Eu estou colocando isso tudo porque a migração está envolvida num período, ela não é algo isolado da sociedade. Os migrantes eles fazem parte de uma série de questões que determinam as decisões dos indivíduos, né? Ninguém nasce de um dia para o outro dizendo, eu vou para o Japão, eu vou para o Brasil, ou eu vou para a Europa. Não, tem uma série de fatores que fazem com que as pessoas tomem uma série de decisões, e fatores sócio-históricos, né, que marcam aquele tempo. Então, a gente pegar século XIX e XX, eram basicamente norte-norte ou norte-sul. E os países aqui receberam grandes quantidades de imigrantes. Se for no sul aqui do Brasil, ou mesmo nos países vizinhos, a gente vai ver essa marca da imigração europeia com bastante força, né? Então, como é que funcionou as primeiras políticas de imigração no Brasil, né? Então, se a gente pegar o primeiro decreto que tem a ver com imigração, é em 1808, na abertura dos portos às nações amigas, né? Ou seja, ainda o Brasil não era um país independente, mas já era começando que as pessoas poderiam, digamos, entrar no Brasil apenas as nações amigas. E já em 1819 tem a primeira colônia de imigrantes, né, que eram suíços, que chegam a Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. E em 1824 tem um decreto, né, que vai marcar o início da política migratória brasileira, que é o decreto 80 de 1824, que diz: gente branca, aí com português da época, livre e industriosa também com português da época, como está aparecendo. Ou seja, a política migratória vai se constituir no Brasil, ou seja, por europeus brancos, livres, não já mais o escravo africano, e, digamos, que pudesse copiar ou fazer algo similar ao processo de revolução industrial aqui no país, né? Então, ela é marcada por esse termo que eu estou colocando aí no slide, né? Abertura, o Brasil começa a abrir, controla e seleciona. Abertura, controle e seletividade. A primeira composição, qual é? É de europeus, né? Sobretudo do norte da Europa, alemães e suíços. E depois asiáticos sobretudo chineses, Japão e japoneses, mas esses grupos apresentavam problemas, né, para o processo de formação da nação brasileira. Os europeus, né, sendo do norte, eram protestantes e parlantes de idiomas com mais difícil, digamos, de aprender o português, né? E os chamados amarelos, né, os asiáticos, sobretudo os chineses, tinham a ideia que eram, digamos, decadente, né, uma cultura decadente, tinha o ópio. Então, esses grupos não solucionavam o que o Estado brasileiro desejava na época, né? Porque qual é o desejo? Era de branquear o país, né? O Brasil estava preocupado que o Brasil era, digamos, depois da África, a região que tinha mais negro em território, né? Ainda hoje é assim. E o Brasil estava muito preocupado na época, né? Então a ideia era branquear o país. E a gente teve até decretos sobre isso. Teve o decreto 528, de 28 de junho de 1890, que dizia expressamente: todos são bem-vindos, exceto pessoas com antecedentes penais, negros da África, indígenas da Ásia.
essas pessoas somente com autorização do Congresso Nacional. Era uma época, né, que a gente estava vivendo a eclosão de políticas eugenistas, né? O Brasil sediou o primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia, ou seja, era a ideia também onde as pessoas começavam a fazer experimentos para provar que os brancos eram mais inteligentes que os negros, entre outros aspectos, né? Então, isso era, digamos, foi uma marca da política migratória, o branqueamento, e essa ideia de abertura, controle e seletividade foi cada vez mais se direcionando para os preferidos do século XX, né, final do século XIX e XX, que era quem era? Os europeus latinos, portugueses, espanhóis e italianos. Eles compunham a equação perfeita, eram brancos, católicos e mais propício ao abrasileiramento, né? Para isso, o Estado teve uma função muito, digamos, ativa em oferecer terras, tinha convênio com a Igreja Católica para financiar o transporte, tinha publicidade nos consulados para atrair esses trabalhadores, ou seja, eram os portugueses, os espanhóis, que se constituíam numericamente os grupos mais importantes da nossa imigração, e os dados já revelam isso, né? Então, só resumindo esse período, 19 e 20, que marcaram as primeiras políticas migratórias, era marcado basicamente por dois princípios. Um princípio biológico, branquear, a ideia do branqueamento, e um princípio sociológico, ou seja, a assimilação. Idioma, religião, isso era fundamental. Então, esses dois princípios, associados à abertura, controle e seletividade, vai marcar as primeiras políticas migratórias do Brasil. Mas, no final do século XX, acontece uma mudança importante, né? Ou seja, no final do século XX, os países da América Latina, né, e da América do Sul passam a conviverem com regimes de exceção, vem a ditadura, as leis passam a ser que não só a imigração ela não é um fenômeno que faz parte do desejo nacional, senão ela é vista como segurança nacional. Então, tem que saber quem é esse imigrante que vem ao país, né? E também no globo começa a ter uma mudança, digamos, no direcionamento dos fluxos. São as pessoas do sul global que vão começar a ocupar os espaços do norte global. Serão os bolivianos, os indígenas bolivianos, que ocuparão os lugares públicos de Madrid e Barcelona, serão os bengalis, que ocuparão os espaços públicos de Londres, serão os mexicanos, que ocuparão os espaços públicos norte-americanos, e vejam que, justamente com essa mudança, quando começam, digamos, que a gente chama as pessoas que têm a estrangeiria pintada na cara. Verena Tolkien tem essa expressão, né? As pessoas que têm a estrangeiria pintada na cara. São aí que começam todos esses discursos também com mais ênfase anti-imigração. E os brasileiros também, eles começam, digamos, a migrar, né, para os Estados Unidos, Europa e o Japão, sobretudo, os decassegues. Aqui em Minas Gerais, né, tem regiões onde tem o que a gente chama de cultura de imigração, onde todo mundo conhece alguém, eu tenho um parente, um familiar, um amigo que está no exterior. Tem países que vivem basicamente da cultura de imigração. Se a gente pegar a Guaiana, aqui na fronteira com a Roraima, né, que tem a Guaiana inglesa, ela é um país que tem um ministério, uma parte importante do PIB depende da imigração. E assim muitos países da América Central, né? Então, começa a ter essa mudança, as pessoas começam a ir para o norte global. Mas já no início desse século, na primeira década desse século, tem, digamos, a crise financeira que começa nos Estados Unidos, afeta a Europa e o Japão, e isso mexe nos eixos de deslocamentos
no globo, né? As migrações ficam muito mais complexas do que aquela norte-sul, sul-norte, país de imigração, de emigração. E começa a ficar mais complexa a migração, porque o mercado de trabalho do norte global vai sendo também reestruturado. Os discursos xenófobos e anti-imigração começam a ganhar espaço cada vez mais no discurso mediático, político, algumas vezes também acadêmico. Então, começa a ficar muito mais complexa as migrações de entendê-la numa lógica binária, dicotômica, país de imigração, país de emigração, fica bem mais complexo a partir da crise financeira de 2007, então afeta, sobretudo, a Europa e o Japão em 2008, e as migrações, digamos, tem uma grande complexidade. A migração sul-sul começa a ganhar corpo, o Brasil vive isso com muita força, né? Ou seja, a partir de 2010, 2011, o Brasil começa assim, a ter um incremento maior de pessoas do sul global, né? A gente começa a ter senegaleses, bengales, começa a ter ou latino-americanos que não de fronteira, como os haitianos. Os haitianos eles passam em 2 ou 3 anos a se constituir a primeira nacionalidade no mercado de trabalho brasileiro, só ficando atrás, deixando para trás, desculpa, as nossas migrações clássicas como os portugueses, né? Então, entre 2010 e 2016, o Brasil começa a ter um incremento forte da imigração sul-sul no primeiro quinquênio da década, e logo no segundo quinquênio se foca mais na migração latino-americana, com venezuelanos e haitianos ocupando as primeiras posições, tanto no mercado de trabalho quanto no registro, seguidos de paraguaios e bolivianos. Então, a imigração brasileira hoje é basicamente latino-americana, né? Tem pessoas do sul global, mas não com a mesma força que foi de 2010 até 2010. O senegalês chegaram a ser a segunda força imigrante no mercado de trabalho formal no Brasil, só ficando atrás dos haitianos. De modo que essa migração sul-sul é cada vez mais incrementada, e o Brasil passa também a ter essa conjugação um pouco complexa. Ao mesmo tempo que a gente tem mais brasileiros como emigrantes em outros países, né, Europa, Estados Unidos e Japão, a gente tem um incremento forte de imigração sul-sul, e ao mesmo tempo que tem também movimentos de retorno de brasileiros. Então fica difícil a gente entender dentro de uma lógica dicotômica, né? E o que foi que aconteceu para a gente viver esse momento, né? E já vou falar das dificuldades de constituir, fazer políticas migratórias com essas conjunturas. Da partir de 2010, né, o Brasil passa a ter, com a crise no norte global, a gente vai ficar de 2010 até 2014 uma situação de pleno emprego, o câmbio extremamente valorizado, ou seja, extremamente valorizado. A gente tinha de 2011, né, 2009 até 2014, o dólar não chegou a superar a barreira dos R$ 3, né? Teve meses, e se a gente analisar os dados do Banco Central, que o dólar ficou a R$ 2 e às vezes ficou quase pareado um pouco a mais. Então isso é muito importante para os migrantes, né, porque eles mandam os recursos em dólar para os países de origem. Ele não faz, a gente sabe que o migrante, quando vai decidir ir para um país, ele não faz grandes análises de conjuntura, ele vê o que a rede fala, e a rede fala que você vai ganhar tanto em reais, que é tanto em dólar. Então, é isso que a análise econômica que ele vai fazer, né? Era a época também de grandes eventos mundiais, o Brasil estava aí na frente, digamos, como uma vitrine para o globo, né? As Olimpíadas, era Mundial de Futebol, e se convertendo cada vez mais numa potência exportadora do agronegócio. É o agronegócio que vai acolher basicamente esses fluxos migratórios, né? O final da cadeia produtiva do agronegócio, sobretudo no que a gente chama Brasil Meridional, São Paulo e os 3 estados da região sul, que é o final da cadeia do agronegócio, que é abate de aves, abate de suínos para exportação, né? E então a gente vai ter imigrantes do sul global no primeiro quinquênio, logo se concentra
os latino-americanos, né, como eu já falei, venezuelanos e haitianos, esses são as duas principais nacionalidades, e também a cadeia final, a cadeia do agronegócio, é importante por acolher uma parte significativa desses imigrantes no mercado de trabalho formal. Se a gente observa como se deram esses fluxos migratórios no Brasil, né, ou seja, eles seguiram a trajetória clássica que as teorias migratórias colocam, né? Digamos, a teoria do Douglas Massey, né, se fosse traduzir, seria da elevação migratória, como está aí projetada na tela, né, que tem um início, decolagem, estagnação ou declínio, né? Nenhum fluxo ele é perene. Então, e no Brasil a gente viu isso, né? Viu os haitianos que cresciam 100%, 200% de um ano para outro, logo começaram a se estabilizar e teve, inclusive, um declínio. Por quê? Porque, às vezes, o mercado de trabalho não tem condições de absorver, os estados começam a organizar políticas migratórias. Então, digamos, não existe essa ideia de vai ter uma invasão, ou isso não vai parar, vai ser imparável. Isso aí, digamos, não condiz com a literatura dos estudos migratórios, né? E muitas vezes tem esse declínio, né? E aí eu queria chegar na atualidade, né? Ou seja, por que é tão difícil e quais são os desafios para a gente pensar na política migratória na atualidade? Eu diria que tem 3 questões que são muito importantes para a gente pensar, né? E aqui chegando na atualidade, para a gente pensar a migração no Brasil, mas também ela não está desconectada do globo, né? O primeiro elemento é a chamada visibilidade das políticas dos estados de contenção, ou seja, de conter a migração. Parece que hoje as políticas migratórias se reduzem a conter. A gente vê, querem fazer muro, na Europa o Frontex, né, fazer acordos com países, terceiros países, né, a ideia de fronteira ficou cada vez mais móvel, ou seja, não é só física no ambiente físico, né, ou seja, na Europa eles negociam com os países africanos para reter o imigrante no meio da África, né, ou seja, vai ampliando a fronteira, os Estados Unidos também faz isso com a América Central, mas a ideia é conter, né, parece que ganha mais prêmio quem contém mais a chegada dos imigrantes, né? E essa contenção, ela é feita como? A partir do paradigma da suspeita, que a Chami vai falar, né? Ou seja, aquelas pessoas que têm estrangeiria pintada na cara, ou são associadas a qualquer evento cotidiano, né, da atualidade. Por exemplo, a gente está vivendo na época da pandemia. Assim que começou a pandemia em Londres, muitas pessoas com fenotipo asiático foram atacadas, dizendo, olha, vocês, além de vir roubar os nossos trabalhos, entre aspas, vêm trazer também vírus, né? Então tem essa coisa de conter algo que vem de fora, né, associada à migração, algo que é algo do mal, né? Não sei se vocês já perceberam, mas se vocês olham as manchetes dos jornais, a Sofia já deve ter trabalhado isso pela a área dela, né? As manchetes dos jornais associam muitas vezes a imigração à catástrofe. Não sei se vocês já perceberam isso, né? Bomba da imigração, avalanche de imigrantes, maremoto de imigrantes. Ou seja, tudo isso está muito associado a fenômeno de catástrofe natural, né? Uma bomba, uma avalanche, uma onda é algo como um tsunami, né? Eu já vi até tsunami de imigrantes. Então, ou seja, é algo que tem que parar de todas as formas, né? Então, essas políticas de contenção se apoiam também nesse discurso, que é algo que vai vir de fora e vai, digamos, desorganizar o nosso social humano, né? E é necessário barrar. Não todos, algumas pessoas que não estão convidadas, sobretudo as pessoas do sul global, que têm determinadas características, como o Chami fala, né? Tem também a questão da indústria migratória, a chamada securitização da migração, né? Hoje já tem estudos que mostram o dinheiro que os Estados Unidos gasta com toda a parafernália na fronteira com o México e empresas de tecnologia que vendem serviços para o exército americano, ou seja, uns custos bilionários que talvez se esse dinheiro tivesse dado ajuda
em desenvolvimento aos países da América Central, talvez fosse mais efetivo o trabalho desse tipo de política, né? A ideia também de tratar a migração como algo, um problema, né? Não um fenômeno dos tempos atuais, mas algo permanente, algo extraordinário, como se fosse algo que pertence à ordinariedade dos tempos que vivemos, mas algo extraordinário que precisa ser combatido. E também a partir de muitas vulnerações, né, de deportações massivas, né, vulnerando todos, digamos, a questão de direitos humanos, além de um chauvinismo do welfare state, né, ou seja, roubam nossos empregos, destrói nosso sistema de saúde, destrói nosso sistema educativo, ou seja, em vez de repensar o que está acontecendo para que esses sistemas estejam cada vez mais sendo enfraquecidos. Então, isso é uma dificuldade para a gente pensar a questão das políticas, né? É que elas estão se resumindo nos países todos a contenção. Quanto mais se contém o imigrante, parece que a pessoa ganha mais aplausos, né? Isso é uma questão. Outra questão que muito importante hoje, né, é o que a Saskia Sassen vai chamar da perda de habitat, né, ou seja, pessoas estão sendo expulsas das suas terras, né, das seus locais de moradia, seja por mudanças climáticas, tem ilhas no Pacífico que estão sendo submersas, as pessoas têm que migrar para algum lugar, né? Além de expulsões, eu vi aqui que tem 2 ou 3 pessoas que trabalham com a questão de higienista, né? E a gente tem um público importante aqui que são os Uarau, né? Os indígenas venezuelanos, que sofreram muito isso, porque eles já foram expulsos pela petroleira venezuelana, pela Petrovisa, né? Que tiveram explorações de petróleo nas áreas indígenas dele. Eles já tinham migrado para as cidades venezuelanas e agora são obrigados a migrar também para outros estados onde não tem, digamos, os contraparentes, né? Não é, digamos, como os Yanomamis, que tem dos dois lados da fronteira. Os Zoarau não tem do lado da fronteira brasileira, mas é muito fruto das expulsões que a gente vê com a questão dos Uaraus, seja pela questão de guerra, né, como a questão da Síria, ou crises econômicas e políticas, como o caso que a gente está vendo agora com um dos nossos das duas principais nacionalidades, os haitianos e venezuelanos, além de catástrofe, como foi o terremoto no Haiti. Digamos, essas questões vão estar presentes cada vez mais, né, nos nossos tempos, e vão sendo difíceis de acomodar isso às políticas migratórias. Parece que no início os países ficam sensibilizados, como é o caso dos haitianos, e logo essa sensibilização passa, né? Outra coisa também que é importante a gente pensar na atualidade, né, é que cada vez mais a gente vê um esforço, né, de fazer uma separação artificial entre migração voluntária e involuntária, né? Parece que tem uma difusa linha entre voluntariedade e involuntariedade, né? Porque é tanta categoria, asilo, refúgio, imigrante, né? Mas muitas vezes é difícil de encaixar, porque a vida está tão dinâmica, né? Os venezuelanos podem ser enquadrados como refugiados, como imigrantes, né? Os haitianos também, e parece que a gente tenta organizar, mas tem cada vez um desajuste entre categorias sociológicas e jurídicas, né? Ou seja, do que acontece no dia a dia e o Estado tentando categorizar, e fica também difícil de organizar essas políticas migratórias. E por que é também difícil? Que desafio tem para organizar a política migratória? Porque a migração, como eu falei, ela é múltipla em vários sentidos, né? Tem da migração altamente qualificada. Eles são disputada, ou seja, não querem conter, querem atrair. Né? Em qualquer país hoje, por mais que tenha crise, em plena crise de 2008 na Europa, 2009, tinha necessidade e postos de trabalho vacante em biotecnologia, em nanotecnologia, ou seja, os países disputam, porque é uma formação difícil, cara para os países, e os países disputam esse tipo de imigrante. Né? Então, tem política de atração. Tem a migração cada vez mais comum hoje, migração por aposentadoria, ou chamada lifestyle, né? Ou seja, as pessoas que se aposentam num país e vão morar
em outro, né, os chamados Golden Visa. O Brasil hoje já compõe a segunda nacionalidade em Portugal que mais utiliza esse tipo de migração, do Golden Visa. Pessoas de classe média, até classe média, não digo nem tão alta, que compram um apartamento em Lisboa, com isso conseguem o visto para residir, ou seja, se aposentam e vão morar em outros países. E os países, todos hoje, a maioria dos países, tem um Golden Visa, inclusive o Brasil tem na América Latina, está acontecendo muito. No Equador, tem uma pequena cidade chamada Cuenca, que tem uma grande quantidade de americanos e canadenses que se aposentam, já não conseguem com a aposentadoria ter os mesmos recursos que quando eram trabalhadores e vão morar numa cidade mais barata e conseguem ter uma qualidade de vida melhor que se tivesse mantido a vida nos Estados Unidos ou no Canadá, além de outras questões, como as questões do clima, etc. Então, esses programas, que é chamado de Golden Visa, é uma forma do Estado fazer caixa também. Só Portugal são mais 3 bilhões de euros que ele tem arrecadado a partir desses investimentos com Golden Visa, as pessoas comprando apartamentos. Com isso, tem o direito aos jus solis e pode até solicitar a nacionalidade europeia, né? Então, por um lado, o Estado tem interesse no fenômeno, mas, por outro, ele vai se encontrar com uma série de sensibilidades e discursos que tem que parar, né? Pessoas deslocadas por mudanças climáticas, desastres ambientais, migrações econômicas, refúgio, asilo, aí começa a lista dos chamados indesejados. Então, isso é difícil. Por um lado, tem os setores econômicos do mercado imobiliário e outros setores, inclusive da indústria, tecnologia, pressionando por atrair. Por outro lado, tem outros setores pressionando por barrar a imigração e fica, digamos, o fenômeno migratório tratado muitas vezes até de forma esquizofrênica, né? Você tem atração de uns, digamos, e muro para outros, né? Só para a gente ver a ideia hoje, como é preciso pensar, repensar as migrações, né? Se a gente olha muitos países, você pode comprar uma nacionalidade, né? Se você fizer, claro, tem que ter muito dinheiro, né? Você compra um apartamento, que é o caminho, digamos, mais razoável. Se você tem muito dinheiro, você pode comprar um passaporte europeu, né? Se você faz, digamos, um investimento em Malta ou em outros países, você obtém, digamos, o passaporte europeu. Então, em outros países também, cada vez mais, isso está fazendo, porque eles estão vendo a migração uma forma de fazer caixa. Mas todos são convidados a esse tipo de se mover? Não, muito poucas pessoas. Mas as pessoas do sul global, eles teimam em fazer isso no bom sentido, né? Ou seja, que também querem, muitas vezes, experimentar esse direito à mobilidade, como também o direito à imobilidade, a não migrar. As pessoas têm que ter esses dois direitos, né? Ou seja, não é algo natural, genérico, a gente tem que migrar, porque a gente tem que migrar, mas também a gente tem o direito a permanecer e ter condições razoáveis de permanecer onde a gente vive. Aí nessa tabela vocês podem ver, ou seja, os países que não estamos falando de um país pequeno, mas países europeus e americanos, onde você pode ter a nacionalidade se você tem condições de comprar um apartamento, né? Então, a gente está falando de gente muito rica. Eu tenho um colega aqui que é professor da universidade, se aposentou, ele era professor, a esposa dele médico, os dois se aposentaram, tinham um dinheiro que tinham guardado durante o trabalho e compraram um apartamento em Portugal e foram viver lá através do Golden Visa e já vão aplicar a nacionalidade e ter um passaporte europeu. Para a gente ver como está complexo as migrações. Por um lado, os estados querem fazer caixa, depende do dinheiro. Os países emissores querem que os migrantes continuem vinculados ao Estado e tem também barreiras cada vez mais de contenção. Portanto, cada vez mais as migrações na atualidade, né?
ela é um fenômeno difícil de contar, e eu trabalho com isso aqui no Observatório, a gente vê como é difícil a gente contabilizar os imigrantes, sobretudo aqueles que estão no mercado de trabalho informal, por exemplo, né, ser preciso por isso, ou os imigrantes que estão irregulares. Tem gente que até diz, tem país que talvez consegue. Nenhum país consegue. As pessoas diziam para mim, no Japão consegue. Então, eu tive a oportunidade de ser professor visitante lá no Japão, e eu fui lá conversar com os colegas que fazem medição, e eles falavam, não, aqui no Brasil não consegue medir 100%, tem muitos coreanos, chineses, que vêm para cá e terminam ficando de fora, trabalhando no mercado informal, na irregularidade, não é assim também, não, né? Então é um fenômeno difícil de contar, difícil de teorizar, né? Se a gente pegar as grandes teorias de migração, elas são difíceis de encontrar um marco teórico explicativo. Ele é multifacetado, né, porque, como eu falei aqui, tem muitas facetas da migração, né, e é difícil fazer política por isso, e afeta diversamente as nossas sensibilidades, né? Eu acho que tem interesses diversos, né, mas também que afeta as sensibilidades e termina colocando o migrante numa posição ou de anjo ou demônio, né? E isso é extremamente complicado para elaborar política, né? Porque é uma visão simplista. Parece que, de um lado, são anjos, né? São as pessoas maravilhosas, tal, que a gente tem que tratar como se fossem anjos, ou, por outro lado, como demônios, né? Estão vindo invadir, roubar nossos empregos, nossa educação, tem que impedir ou expulsar, de preferência, esses imigrantes. Então, é difícil organizar as políticas hoje. Antes, a gente tinha modelos, né, e com isso eu vou terminando já para passar para o debate. A gente tinha modelos até a década passada, tinha o modelo assimilacionista, né, que era o modelo francês, onde todo mundo tinha que se assimilar à cultura, né, aprender logo o idioma e ter a nacionalidade, etc. Mas essa política fracassou, e aí, em 2005, a gente observa como, digamos, não sei se vocês lembram, né, ou seja, teve uma queima de tudo que tem mais sagrado para a República Francesa, foi prédios públicos, escolas, creches, né, além de edifícios e carros que foram queimados, e diziam que, são imigrantes. Não, foram franceses que não estavam, digamos, bem inseridos na sociedade. A gente sabe que uma coisa é você chamar Jean-Philippe, ser branco, de olhos azuis. Outra coisa é você ser chamado Mohamed e ser ter um fenotipo árabe. Essas pessoas têm uma inserção diferenciada no mercado de trabalho, residência, entre outros aspectos. Esse modelo entrou em crise, a gente vê políticas também querendo conter a imigração na França, né? E os países multiculturalistas, né, do norte da Europa, que diziam, olha, não, todo mundo aqui pode ter duas culturas, ter representação no arco parlamentar, ter recursos para montar sua escola na sua própria língua, pode ter duas culturas, etc. A gente viu também como digamos, essa política foi entrando cada vez mais em xeque, em crise, sobretudo pelas bombas do 7 de julho de 2005 também, né? A gente viu isso em Londres, e o assassinato do cineasta holandês Theo van Gogh também, que quem fez tudo isso não foram estrangeiros, terroristas, não, foram pessoas que viviam ali, filhos de segunda ou terceira geração, que moravam naqueles países e não foram plenamente integrados no mercado de trabalho e na sociedade. Por isso, é difícil, a gente está em crise, não tem modelos, né? Então, o que a gente tem, muitas vezes, são políticas de governo, políticas que se vão montando de governo, né? E parece que ganha mais aplauso quem apresenta números que conseguiu reduzir a imigração ou conter a imigração. E sem contar também que ela está muito associada a uma questão geopolítica, né? Aí é fundamental também pensar isso, né? No Brasil, nessa década, a gente pode ver claramente como a migração está associada a uma questão geopolítica, ao alinhamento dos países no cenário geopolítico, né? E aí eu gostaria de colocar alguns desafios, né, para a gente pensar, né?
visto essa carência, essa ausência de modelos, né, eu acho que é fundamental pensar em receitas próprias, né, sobretudo o Brasil, que tem 27% do seu território de fronteira, né, com diferentes países da América do Sul, não dá para a gente copiar modelo. Né? Outro dia me escrevia uma pessoa querendo fazer uma experiência aqui de um projeto, queria aplicar uma experiência na fronteira da Turquia com a Grécia, aqui na fronteira do Brasil com a Venezuela. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Então, a gente não pode estar copiando modelos, trazendo modelos importados. A gente tem que construir receitas próprias a partir da nossa realidade. Né? Então, a gente vai vendo aí que os imigrantes vão sofrendo, que a gente chama e vocês que trabalham com os imigrantes sabem isso, a inconsciência de status, ou seja, os imigrantes partem de uma posição média da sociedade, os mais pobres não migram, né? A gente sabe disso, ou seja, imagina uma pessoa de uma favela no Brasil, de uma comunidade do Brasil, não tem, às vezes, dinheiro para sair de um município para outro, de um estado para outro, imagina ir para o exterior. Então, os mais pobres não migram, né? Então, as pessoas têm de uma formação média, mas quando ela entra no país, ela decai muito esse status, né? Tanto econômico quanto também profissional. Por quê? Porque o Estado desconhece tudo que antecede a migração, desconhece a língua, desconhece os títulos, desconhece absolutamente tudo. Então, o migrante ele nasce no dia que ele atravessa a fronteira. Antes ele não existe para o Estado de destino. Né? Então, os imigrantes terminam sofrendo e a gente vê hoje, por exemplo, no Brasil, muitos médicos venezuelanos, médicos haitianos, trabalhando como ajudante de pedreiro, trabalhando como ajudante de cozinha. Nada contra ser ajudante de pedreiro, nada contra, mas o Brasil tem carência de médicos. O Brasil, agora que chegou a 2 médicos por 1.000 habitantes, mas o Brasil não é homogêneo, uma coisa é nas capitais, outra coisa é no interior, outra coisa é por regiões, tem região que não chega nem a 1 médico por 1.000 habitantes. Então, como é que o Brasil permite que tenha um médico formado e que o Brasil não gastou 1 centavo naquela formação, trabalhando como ajudante de pedreiro? É algo que é inconcebível, né, para a gente pensar. Mas por quê? Quanto mais tradicional a profissão, mais difícil também é, digamos, a aceitação do grêmio profissional. Veja o caso de medicina, direito, várias profissões que, quanto mais clássica, mais difícil é a inserção e a abertura, diferente de outras profissões, como tecnologia da informação, onde são mais abertas para esse tipo de intercâmbio. Né? De modo que tem muitos desafios, né, que fazem difícil a elaboração de políticas migratórias. Né? Se a gente vê em nível de Brasil, por exemplo, é muito pouco o número de imigrantes, mas em Roraima é muito. Uma pressão migratória no Estado significativa, o Estado não tem como absorver, porque é um Estado que vive da economia do contra-cheque. A maioria que está em Roraima são funcionários públicos. Então, eles não têm como absorver. Mas outras partes do Brasil têm. O Brasil não chega nem a 2% da população imigrante, tem países que superam 20%. Então, é muito complicado, né, cada vez mais complexo a gente pensar em políticas migratórias, e é isso que eu queria conversar hoje com vocês, fazer esse diálogo. Né? Acho que eu me estendi até muito do tempo aqui hoje, mas eu queria discutir com vocês um pouco isso, né? As dificuldades que a gente tem de elaborar políticas migratórias, desafios. Né? Não é fácil fazer, não é no Brasil, não é em nenhum país. O Brasil não tem modelo, mas nenhum país tem modelo. Existe uma crise de modelos hoje. Né? Não tem. E, às vezes, iniciativas individuais também não são, digamos, exemplos. A gente viu várias tentativas de fazer de forma, um país individual, fazer uma mudança radical. Eu penso que é algo que é desafio, que nos leva, né, a pensar, e todos aqui que estamos aqui podemos pensar sobre isso. Eu acho que não tem receita, é isso que a gente está fazendo, é sentar, conversar, dialogar e elaborando e aprimorando o pensamento nesse aspecto. Né? Então, eu queria abrir agora o espaço para a gente conversar. Acho que eu falei muito já, mais do que eu pretendia, mas foi para dar um aperitivo para a gente dialogar um pouco. Tá bem? Então, Sofia, eu passo aí a você, ao Wagner, para a gente ver como é que a gente estabelece esse diálogo. Valeu, Léo, brigadão, foi ótimo.